Jesus, graças a Deus, poder sentar. Louvado seja Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Nós vamos estar transmitindo uma mensagem, depois a gente louva a Deus e oferta ao Senhor nossa glória. Os irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Versículo 17 a seguir. Os irmãos que estão todas as terças aqui têm visto que a palavra de Deus para nós, através desta carta de Paulo aos Efésios, tem sido maravilhosa, né? Hoje nós vamos dar continuidade. Nós paramos aqui no capítulo 4, versículo 16, e os irmãos podem observar que há sempre uma organização aí das Escrituras, e aí hoje o assunto tem como título: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então nós vamos ler até o versículo 32 e vamos falar aquilo que Deus colocou nos nossos corações para transmitir para nós aqui essa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, e entregaram a dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, os despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestir do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhai fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí eu já começo a pregar pelo último versículo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante e como é fácil
da gente ter uma vida com Deus. Olha como foi que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo. Então todo perdão ele está baseado em Cristo. Sem Cristo não dá para perdoar. Amém, irmãos? Então você só vai perdoar alguém se você tiver essa comunhão e esse entendimento que só por intermédio de Cristo é que nós alcançamos esta graça de perdoar alguém, né? Ainda hoje eu vi, né, agora há pouco, antes de sair para cá, eu estava assistindo um jornal e o apresentador, ele disse que se dependesse do perdão, se dependesse de perdoar aquela pessoa, para ele morar no céu, ele já sabe que ele vai para o inferno, porque ele não perdoaria uma pessoa daquele tipo, né? Um criminoso pegou uma pessoa na rua, espancou e depois ele macetou a cabeça da pessoa com um peso, sabe, aqueles clones que fazem de ferro com cimento. Ele pegou e ficou assim na cabeça da vítima no chão. Aí o apresentador disse: se depender de eu perdoar ele, para ele morar no céu, eu perdoo. Acaba desse não merece perdão, né? E Jesus perdoou. Jesus perdoou. E nós não queremos perdoar. Mas para a gente ir para o céu, a gente vai ter que perdoar. É verdade. A gente vai ter que perdoar, irmãos. Ou por outra a gente não vai para o céu. É a palavra, né? Não tem essa, irmãos. A palavra de Deus ela é a verdade. E a verdade, ela não tem como fugir da verdade. Não tem como a gente fugir da verdade. Ou a gente perdoa, ou a gente já faz parceria com ele, porque a gente vai para lá. Não tem como. Amém, queridos? Então, o último versículo desse capítulo, Paulo vai dizer assim: antes serdes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Você só vai perdoar alguém se for em Cristo. E quando, irmão, sabe, a gente perdoa em Cristo e está perdoado, acabou. E quando se experimenta esse perdão através de Cristo, você vai ver que é diferente daquele perdão que a gente diz assim: eu perdoo, mas eu... Olha aqui, ó. Tu lá e eu cá. Esse perdão não é em Cristo, é em você mesmo. Você perdoou porque você quer se dar bem em alguma situação, mas não é esse perdão. O perdão que a gente dá através de Cristo, você vira as costas com segurança. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é entendeu? Coisinha não. Você perdoa com segurança, e quando você vira as costas, você tem segurança. Ainda que a pessoa ela crave você por trás, mas você está liberto e você está dizendo: eu perdoei em Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a verdade, a palavra. É isso que nós temos que ver, se temos essa verdade em nós, irmãos, que hoje está difícil, mas Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda está em nosso meio. Então, nesse capítulo aqui, do versículo 17 a seguir, nós vamos aprender de Paulo, as orientações de Paulo através do Espírito de Deus, que agora nós, como gentios, mas que agora somos de Cristo e justificados por Ele, nós devemos agora nos comportar diferente da maneira que a gente nos comportava quando a gente praticava a vida cotidiana mundana que a gente tinha. É verdade ou não? Nós éramos mundanos, nós éramos criaturas perdidas e sem direção, mas agora nós somos de Cristo, e Paulo vai ensinar esta igreja que era
uma igreja gentia, mas que agora encontra-se com Jesus e ela agora tem que mudar a sua maneira de viver. E o Evangelho, irmãos, é isso. Quando se fala de convenção, fala-se de uma mudança de trajeto, entendeu? Convenção, quando você vê uma placa de convenção, você está no sentido e você vê aquela placa, e se você aceitar aquela placa, fazer aquela convenção, você não continuará na mesma direção, você vai ter que mudar de direção, sentido contrário. Então a fé cristã, a vida cristã, é andar na contramão do mundo, amém, igreja? É andar na contramão do mundo, ou seja, nós estamos aqui e aí recebemos a Cristo, e aí Cristo nos dá a convenção, Ele nos dá um novo direcionamento, Ele nos dá agora uma vida nova, e temos que mudar a rota que nós estávamos para uma nova rota, e essa rota que nós aceitamos, ela tem diferente caminho do que o mundo oferece para nós, que vai Paulo aqui dizer que nós temos agora que andar agora de maneira diferenciada deste mundo, que nós não devemos mais, no versículo 18 ele disse, agora vocês agora não podem andar dessa forma, né? E digo-vos isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como dantes, também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Irmãos, e cá para nós, quantos cristãos, quantos crentes dentro das igrejas andando da mesma forma, no seu mesmo pensamento, no seu mesmo sentido, só mudou de religião, saiu da igreja católica, que nunca foi lá, mas dizia que era católica, agora está dentro da igreja evangélica, fazendo tudo o que fazia no mundo e está achando que está fazendo a coisa correta. Mas Deus vai nos ensinar, e Paulo vai escrever esta carta para os Efésios para nos dar, Senhor, assim a palavra da verdade, para que tenhamos uma vida com o nosso Cristo. E quando nós participamos e praticamos esta vida que o Evangelho nos oferece, a nossa vida ela é diferente. Ela é diferente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ou seja, quem anda com essas práticas, quem anda com esses costumes ainda mundando, ela está fora, está separada da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de que, irmãos? Dos seus corações. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, vamos pensar nesse sentimento. Todo sentimento, o que é sentimento? Perdendo todo o sentimento, perdendo todo o relacionamento, perdendo todo o afeto de pai, perdendo todo o temor a Deus, pela dureza do quê? Do seu coração. Porque para a gente servir a Deus, a gente precisa, irmãos, primeiramente, crer nele. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Ele é respeitá-lo como Deus, como nosso Pai, como nosso Criador. De maneira que, às vezes, quando nós estamos sós, que não há presença de mais ninguém, entre aspas, porque está sempre os três, vendo tudo, o Pai, Filho e o Espírito Santo, passa na nossa mente e na nossa cabeça que a gente pode cometer algum delito, alguma coisa, porque o pai não está vendo, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo,
Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aleluia. Então essa comunhão que a gente precisa é este sentimento que Paulo aqui está dizendo. Quando perde-se esse sentimento, o temor a Deus. O temor, diz o sábio Salomão, que o temor é o princípio da sabedoria. Quando alguém tem a Deus e ama a Deus, ouve a sua voz e obedece. E quando se obedece à voz de Deus, a gente se torna sábio. Porque a gente vai passar a ser dirigido pelo que Deus vai nos dizer, vai nos orientar e vai nos orientar. E assim nós vamos andar no caminho que agrada a Ele. Quando a gente agrada a Ele, a gente passa bem, a gente é feliz. Deus nos dá coisas boas e nos dá a condição de que a gente possa glorificar o seu nome e o nome dele continua sendo glorificado. Então, perdendo todo o sentimento, estamos agora separados por causa da ignorância que há neles e pela dureza que há nos seus corações. Aí o que acontece quando o coração está duro, quando perde o sentimento e quando perde o temor a Deus? Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregarão à dissolução. Para quê? Para com avidez cometerem. Essa palavra, eu não procurei, eu não sou muito de estar procurando a sabedoria humana, mas o que dá a entender nessa palavra avidez é a pessoa se jogar diante do pecado e fazer tudo que desagrada a santidade de Deus. Nós já vamos ver isso aqui. Agora veja bem: cometerem toda a impureza. Olha aí, impureza. Mas vós, versículo 20, vós não aprendestes assim a Cristo. O que esse versículo quer dizer? Que nós não aprendemos assim de Cristo. E nós temos, irmãos, como eu costumo dizer aqui nos cultos de ensino, que nós temos o maior dos professores. Alguém sabe quem é? Não, repita bem alto, que é para ficar gravado. O Espírito Santo. Amém. Nós temos o maior professor. E como é que nós vamos aprender com o maior professor? Lendo a palavra. Pastor, avidez é desejo. Ai. Vontade. Desejo, avidez é desejo, vontade de pecar. Nós vamos aprender sobre isso agora, já. Veja bem. Vamos dar uma passeadazinha lá no livro de Romanos, no capítulo de número 1. O versículo 19 diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, todo o temor, todo o amor, se entregaram à dissolução, para com desejo, ali, traduzir a palavra avidez, cometerem toda a impureza. Agora vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, ver o que Paulo vai falar a respeito desse desejo, desse sentimento perverso que existe no homem que não tem a vida de Deus em si. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 24, vai nos dizer dessa maneira: pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para se desonrarem o seu corpo, o seu corpo entre si, por mudarem a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmias, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza
recebendo em si o mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Esse texto que eu li agora é uma referência do que Paulo está falando aqui com os Efésios, pela dureza dos corações, pela dissolução, para cometerem toda a impureza. Paulo está falando desse tipo de desvio que era comum já naquela época. O pecado, a imoralidade já existia naquela época. E Paulo vai falar com a igreja que estava em Éfeso, que ela tivesse muito cuidado e fugissem desses maus costumes que havia no meio daquela geração, no meio daquela cidade, daquele povo. E nós estamos vivendo as mesmas coisas nos dias atuais. Sim ou não, irmãos? E o grande desafio da igreja é atentar para a palavra. Porque os apóstolos, Paulo esteve ali naquela época e Paulo sofreu muito por causa da palavra de Deus. Paulo foi perseguido até a morte. Paulo foi perseguido até a morte. E morte de mutilação. Paulo foi decapitado a sua cabeça. Então, por causa de quem? Por causa da palavra. Por causa de Jesus Cristo. Por causa do Evangelho do Senhor. E já vista que esse texto de Paulo, nós precisamos bem entender isso aqui, que quando ele vai falar lá nos Romanos, ele vai falar justamente de algo que está acontecendo na atualidade, em que se a gente falar a respeito desses assuntos, a gente é tido como homofóbico, como preconceituoso, e na verdade não é isso. Deus, Ele ama o pecador. O que Deus abomina é o pecado. Deus ama todos, mas Deus, Ele abomina o pecado. E isso é pecado diante de Deus. Então nós não temos que temer ao homem, nós não temos que temer a nada, porque Jesus mesmo, quando Ele preparava os seus apóstolos, os seus discípulos, Ele vai orientar os discípulos e vai dizer: vocês devem temer a Deus, porque Deus, Ele além de matar a carne, Ele pode lançar a alma no inferno. Então Jesus já estava preparando o discípulo, porque sabia muito bem o que os discípulos enfrentariam pela frente na trajetória. E hoje você não vê aqui no Brasil, mas hoje mesmo eu vi uma notícia que na Nigéria foi mortos mais de 40 cristãos, aleluia, com ataques, porque na semana do Natal, semana ou dias antes do Natal, atacaram um povoado onde os cristãos estavam reunidos e morreram mais de 40 cristãos na Nigéria. O que é isso? A palavra de Deus se cumprindo. Nós somos agraciados, mas eu quero proferir aqui para os irmãos que não vai ser por muito tempo não. Sabe por quê? Porque o Brasil, irmãos, é um país abençoado por Deus, amém? Mas Satanás, ele é astuto, irmãos, e ele não gosta de ver a bênção de Deus em lugar nenhum do mundo. A igreja do Senhor cresceu, a igreja do Senhor se expandiu no Brasil, a igreja do Senhor está como se tivesse em preços esplêndidos, sabe, só na mordomia, como nos dias de hoje, aonde nós deveremos estar na presença do Senhor adorando, como nós aqui estamos, mas muitos não estão adorando a Deus nesse momento, estão se adorando, estão se desfrutando das bênçãos de Deus. É pecado? Não é pecado, mas as bênçãos de Deus é para a gente desfrutar todo dia, é para a gente glorificar o Senhor todo dia. A gente pode se divertir com o Senhor e com a família todo dia. Agora, tem uma meia dúzia de pessoas que está indo pelo embalo do gentio, fazendo o que o gentio fazia. Mas a igreja de Jesus Cristo, a que o noivo preparou para morar no céu,
ela está aqui hoje, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não consigo viver, irmãos, esse evangelho que a gente está vivendo. Porque é a palavra de Deus, irmãos, é para nós viver como ela nos diz que é para viver. Mas a tradição do país é essa, a cultura do país é essa. A cultura da igreja é o que está escrito na palavra. Andar em temor e santidade como Ele pede para que andemos. Então Paulo vai ensinar a igreja para a gente não viver como os gentios vivem, dissolutos, na torpeza da vida, irmãos. Mas Jesus, que é perfeito e é maravilhoso, Ele sabe como tratar da sua igreja. E a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai escrever e vai dizer que o juízo de Deus está para acontecer. E o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Começa pela casa. E se começa pela casa, irmãos, o que será daqueles que não é da casa? Temos que prestar atenção à palavra. E temos que nos munir da palavra. Nos acobertar na palavra. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. E nós recebemos dele o galardão que ele nos garantiu e nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. E que tendes ouvido nele, fostes ensinado. E se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade, como esta verdade em Cristo. A verdade de Cristo é uma só. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Irmão, despojarmos do velho homem é viver para Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo. Que despojar do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Quantos podem ler comigo Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Olha o que diz a Escritura: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitemos dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. É coisa linda você ter essa comunhão, esta alegria, esse entendimento, irmão, de pôr isso para ser uma verdade na sua vida, na nossa vida. Aí Paulo continua, também em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5 e 17, vamos ver o que Paulo escreve aos Coríntios também, no capítulo número 5, versículo 17, ele vai escrever assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Glória a Jesus, aleluia. Isso aqui não é religião, isso aqui não é uma doutrina de uma denominada igreja. Isso aqui é a doutrina de Cristo, de Paulo para a igreja que quer ter uma vida com Cristo.
Olha, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez. Glória a É Jesus. coisa do céu, irmãos. É coisa de Deus para a nossa vida. Também Romanos 12. É Bíblia. Agora nós vamos ler Bíblia. Vamos dar glória aqui. Porque Jesus, Ele quer que nós aqui na Penha sejamos abençoados por Sua palavra. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 5 de Romanos. Olha o que ele diz. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos Outros. Então é palavra, é para nós termos esta vida do Cordeiro em nós, para glorificarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja aí, é Gálatas capítulo 6. Capítulo 6 de Gálatas, versículo de número, glória a Jesus, de número 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não é a circuncisão que era da lei, e também não é a incircuncisão, mas o que é ser uma nova criatura. E o que é essa nova criatura? Versículo de número 25. Versículo 24 nós lemos que diz que nós devemos revestir, estamos revestidos, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí o 25. Pelo que deixando a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns Dos outros. foi o versículo que lemos. Aí Paulo vai dizer agora: vocês podem se dar, vocês só não podem é pecar. Irmãos, veja bem, nós podemos nos irar, todo mundo se ira, sim ou não? A gente só não pode cometer pecado. Jesus entrou no templo, Jesus entrou de brincadeira, irmão? Jesus entrou irado no templo, foi ou não foi? Jesus quebrou tudo, viu, irmãos? Jesus quebrou mesa, Jesus quebrou gaiola, Jesus virou a mesa, caiu moeda no chão, ovelha saiu pulando, pássaro saiu voando. Jesus acabou com a festa naquele dia, Glória a Deus. acabou com a feira, acabou com a troca de moeda, que ali era um intercâmbio terrível, né? Um vinha trazer dólar para trocar por real, outro vinha trazer euro para trocar por não sei o quê. Isso não existia esse dinheiro naquela época, mas era o dinheiro, amém? No dinheiro de hoje seria dólar, real, euro, não sei o que mais, tanto dinheiro que existe no mundo. Então, Jesus, quando ele entrou na casa do pai, que ele viu aquela bagunça, ele saiu quebrando tudo. Jesus está virado. Mas Jesus não pecou. Como é que é? Jesus não pecou. Que a Bíblia diz que ele não pecou. E palavra torpe não saiu da sua boca. Aleluia. Né? Então, você pode chamar alguém de vibra, você só não pode acusar. Jesus não pecou, irmão. Jesus quebrou tudo e depois Jesus disse assim: essa casa é chamada casa de quê? De oração.
E vocês transformaram ela no quê? Em covis de ladrão e salteadores. Eita, sermão lindo. Glória a Jesus. Aí chegou o pastor da igreja e pergunta para ele o que é isso. E Jesus não tem muita conversa não. Aí Jesus disse assim: vocês derrubam esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Jesus estava dizendo: esse templo vocês vão destruir, mas em 3 dias eu vou construir, porque Jesus estava falando do verdadeiro templo, daquele em que Deus habita. Jesus não habita nessa congregação, Jesus não habita nesse altar, nesse púlpito. Jesus habita aqui, Jesus habita aí. As paredes é só um detalhe, a casa é só para a gente se reunir, porque Jesus estava falando que Ele quer habitar dentro da gente. Aleluia. E ele disse: você disse que... Como? Se levou 46 anos para ser construído e você disse que constrói em 3 dias. Jesus estava falando dele. Aleluia. Glória. Vocês vão me matar, mas em 3 dias eu ressuscitarei de novo. E o nome do eterno Deus será glorificado. Aleluia. Então é isso. Paulo vai dizer: irei-vos, irai-vos, mas não peque. Não deixa o sol sobre a vossa ira. Você pode amanhecer o dia nervoso, chutar a panela, chutar o balde, mas antes do sol se pôr, você tem que ir lá pegar a panela, colocar no lugar. Se amassou, desamassa, coloca, porque Deus quer te abençoar. Tem gente que vive brigado dentro da igreja, que vive servindo ao Senhor na igreja, brigado com o irmão. Isso eu estou falando de obreiro, estou falando de crente. Isso aqui você não pode, eu não posso, mas tem gente que está assim. Então precisa voltar-se depressa, porque Paulo vai dizer que a gente pode ir, não pode pecar. E a gente peca quando deixa a coisa virar o dia. O sol se pôr sobre a ira. É o que vai acontecer com esse tipo de pessoas. Acontece o que acontece com esses aqui. Glória. Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente perde o sentimento, a gente perde a comunhão, a gente perde o temor a Deus. E quando se perde o temor a Deus, tudo é certo para nós. Tudo a gente pode fazer. Os outros não, mas a gente pode. Porque a mente da gente foi adulterada e cauterizada pelo ego, e achamos que podemos fazer e que Deus é tão amor que Ele perdoa e que a gente vai para o céu dessa maneira. Não, Ele perdoa, mas para Ele perdoar, você precisa pôr a vida em altar. Você precisa pôr a vida de conformidade com a palavra. Você precisa fazer uma análise do que você vive, do que você é e do que você tem no coração. Precisa esvaziar-se de si mesmo para que Ele venha uma vez mais e faça morada em você. Aí Paulo vai dizer no 27: não deixe lugar ao diabo. Essa de não dar lugar ao diabo é uma coisa séria também, né, irmão? Pedro deu lugar ao diabo um monte de vezes, né? Mas Jesus teve misericórdia dele, né? Eu não vou falar sobre isso, não, porque é um negócio meio esquisito, né? Que ninguém dá lugar ao diabo, todo mundo dá lugar dele, não é verdade? Então, vamos lá. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas mãos, e o que é bom, fazendo o que é bom, para que tenha para repartir com os que tiver necessidade. Um negócio difícil. Negócio difícil isso aqui, irmãos. Umas coisas que eu olho dentro da igreja, dentro do evangelho, e às vezes, irmão, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu nunca terminei de ler o livro dos Atos. Toda vez que eu começo a ler o livro dos Atos, eu tenho que parar.
que eu não consigo ler. O livro dos Atos são exatamente o que é o nome do livro, Atos. Atos é prática, é feitos. O que a igreja tem feito para mostrar Atos como igreja de Cristo? Uma igreja que em muitos nós vemos a ambição, nós vemos o desejo de possuir e de adquirir, mas não consegue enxergar alguém necessitado dentro da igreja para ajudar. Deus nos deu oportunidade, ou Deus nos dá oportunidade para crescer. Isso não quer dizer que todos terão a mesma oportunidade e crescerão como você cresce, ou como você cresceu. E se Deus te deu e te deu capacidade de crescer e de adquirir, de ter, é para você ajudar quem não pode, quem não tem. Estou falando isso aqui no âmbito geral. É? Eu não sei para que guardar. Tem uns milionários por aí que ficam guardando as coisas, não sei para quê. É? Não sei para quem que esses governantes aí. Tem um aí que, né? O bicho tem dinheiro, não sei para que ele quer tanto dinheiro. Vai levar para o céu, vai levar para a tumba. Então, aí por que eu não consigo terminar de ler? Porque quando eu olho para o livro, para o texto, vou lendo, a grandeza da comunhão, da prática da palavra, da igreja dos apóstolos, é algo sobrenatural. É algo exagerado. É um amor transbordante. Mas hoje é um absurdo se ouvir falar de uma igreja que tem tais práticas. Você pode observar, tem um pastor no estado, acho que é de Minas Gerais, um pastor que ele sabe o que ele faz? Ele tem a igreja dele e ele constrói casas para os membros da igreja que não tem casa. Ele compra o terreno, está no Facebook, mas não dá ibope. Agora vem quando um pastor se mata, aqueles que se matam com um título de pastor, que para mim não é pastor, nunca foi crente, nunca conheceu o Deus da Bíblia. Porque só Judas, em toda a história da Bíblia, se matou conhecendo quem ele conheceu, Jesus. Só ele se matou. Mas ninguém se matou. Porque ele era traidor e ele recebeu a palavra de Jesus, profética, quando Jesus disse: só se perdeu o filho da perdição. Jesus estava falando dele, só dele. Então se Jesus sair da boca de Jesus, tem que acontecer. Ainda que Jesus tivesse amor suficiente para perdoar Judas, mas Jesus proferiu a palavra, e a palavra de Jesus, ela não volta atrás. Ela se cumpre na vida. Então, esse pastor, ele faz isso, compra a casa e dá para os seus membros. Foi lá, passou no Facebook, não, mas de repente some do Facebook. Por quê? Porque isso aí é ilegal, é contra a lógica da geração de hoje, né? Porque hoje todo mundo tem que trabalhar, tem, mas e a igreja? Qual é o exemplo, qual é a vida da igreja? Senão que o amor, essa comunhão gostosa, essa graça de Deus. E a gente vê que tem vidas e tem pessoas, irmãos, que aqui nunca terão uma casa, nunca poderão comprar uma casa. Até porque não existe benefícios ao alcance de muitos de nós. Nós já tentamos por várias vezes financiar, não consegue. Salário baixo. Salário, Minha Casa Minha Vida, para baixa renda. Qual é a baixa renda deles? O salário mínimo é 1.045. A renda mínima que a Caixa Econômica dá para uma pessoa pobre, que diz que é minha pessoa de baixa renda, sabe qual é? É de 2 salários, de 3 salários mínimos. Quem é que ganha 3 salários mínimos? E a igreja vive da mesma forma que o mundo vive. Não tem. Por isso que eu não leio tudo, porque quando eu começo a ler, eu acho que eu estou vivendo outra coisa. Não é esse o Evangelho. Então essa carta dos apóstolos
a gente tem que tirar a Bíblia e deixar para lá, nunca ler ela, porque a gente está longe. Ué, mas se Paulo vai dizer para a gente viver a vida de Cristo, eles viveram essa vida, os apóstolos viveram essa vida, e por que que a igreja de hoje não tem que viver, não pode viver? Eu só sei dizer uma coisa, que a prestação de conta vai chegar. E Pedro vai dizer que vai começar pela casa do Pai. Só isso. Então, olha o que Paulo vai dizer. Não saia da vossa boca palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça, para que dê graça aos que ouvem. Irmãos, a coisa mais linda e mais poderosa que pode sair da nossa vida é a palavra de bênção. Fulano nem merece aquela palavra por ser fulano, mas se você proferir a palavra de bênção de Deus para aquela vida, irmãos, você pode nem ver, mas aquela vida, por causa de uma palavra, ela pode se encontrar com esta palavra em algum lugar, e Deus mudar a vida dela, irmãos, por causa da sua palavra. Você vê que nem o apresentador, eu admiro ele, mas ele não conhece a palavra como a gente conhece. Mas ele falou algo, irmãos, extraordinariamente rude, né? Ignorante, que não perdoava fulano por causa daquele ato. Irmãos, se a gente vê tudo aquilo, coitado que está sofrendo com aquelas pancadas na cabeça, mas a gente profere uma palavra de bênção, que é difícil, eu sei que é difícil, mas que Jesus perdoe essa alma, e que essa alma encontre Jesus pelo caminho, irmãos. Aleluia. Nós temos que mudar o nosso jeito de proferir, porque dentro da gente existe a síndrome de Adão, amém? Dentro da gente. Sabe o que é? É o velho homem. O velho homem, Paulo disse aqui no texto, se revista de quê? Do novo homem. Deixa o velho homem para lá. O que é o velho homem, irmãos? A natureza do pecado. E a natureza do pecado, ela tanto é própria para pecar, como ela também é própria para fazer justiça. A gente não, para fazer justiça, a gente é melhor do que Deus. O que a gente quer fazer na hora, não deixa para depois. Sim ou não? Sim. Então, o que isso acontece? Nós temos que mudar esse nosso jeito. Porque de vez em quando a gente está vendo uma situação, que esse miserável, eu já fiz isso, irmão. De vez em quando eu faço ainda, Jesus me ajuda. Por quê? A gente vê que nem aquele abençoado que tirou a vida da esposa em véspera de Natal, no Rio de Janeiro, matou a juíza de facadas, 17 facadas, 16 facadas na face da mulher. Eu não sei se eu cheguei a dizer, mas dentro de mim eu pensei, dentro de mim eu disse assim, esse miserável, quando a polícia chegou, eu pensei, eu não falei não, né? Você não ouviu falar não. Então eu falei para mim, eu disse assim, dentro de mim eu falei assim, esse miserável, quando a polícia chegou, era para morrer do mesmo jeito, na hora, pá! Isso é o quê? A síndrome de Adão, justiça própria. Estamos sujeitos, irmãos, a fazer isso. Mas eu me segurei, não falei não, estou falando agora para vocês, estou confessando algo que foi dentro de mim para vocês. Porque eu já estou me policiando em casa, entendeu? Isso já foi porque se eu falar, irmã, aí já começa, entendeu? Não, mas não pode, tem que ser aqui. E não pode. A gente sabe que não pode. Temos que mudar. Temos que profetizar a palavra da misericórdia, né? Que não é assim. Eu já vi gente, você tirado da igreja, entendeu? Só não saiu no tapa fora da igreja, porque o camarada se comportou. Mas se estribuchasse, ia levar ele no tapa, de dentro da igreja. Que igreja é essa? Precisamos, e Jesus vai apertar. Jesus vai apertar para que a gente venha viver isso aqui, ó, que Paulo quer que a gente viva. Aí vamos lá. E aí as palavras torpes não saem da vossa boca,
mas sim aquela que promove a edificação. Às vezes você passa na rua e vê alguém triste, cabisbaixo, você sabe que ele, sabe o que ela tem, mas você dirige uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Um bom dia, que Deus o abençoe, Jesus te ama. Aquela pessoa, irmãos, você pode até nem perceber, mas aquela pessoa, ela vai mudar na hora o pensamento ruim que ela está tendo, a tristeza, alguma coisa, porque a palavra que sai da tua boca para aquela pessoa, ela confortará aquela vida, irmãos. É impressionante o que eu estou falando, e no mundo assim a gente não vê. Quantos testemunhos eu já vi alguém contar que por causa de uma palavra mudou a vida dela. Mas a gente prefere fazer o quê? Não, vamos mudar isso em nome de Jesus. Isso é bom para a gente, porque o que a gente planta, a gente colhe. Quando você está abençoando alguém com as suas palavras, aleluia, Deus está te prosperando. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Está abençoando alguém com uma palavra boa, está abençoando alguém com uma palavra de ânimo, aquela palavra vai servir para você. Ela vai voltar e o teu ânimo vai melhorar, porque você desejou ânimo para alguém. Você desejou um bom dia para alguém, o teu dia vai ser bom, porque você desejou um bom dia para alguém. Como a palavra de Deus é linda, mas a gente prefere viver como a gente acha que é bom viver. Olha o que a palavra de Deus diz mais. Não entristeçais o Espírito Santo. Isso aqui vai dar culto para terça-feira que vem, essa do Espírito Santo. Eu tenho algumas passagens bíblicas para a gente entender essa tristeza que a gente pode causar à pessoa do Espírito Santo. Tá bem, irmãos? Vamos parar aqui. Terça-feira a gente continua no versículo 30, 31, 32 e a gente continua lendo mais, que aí vai ser onde que entra no capítulo 5, que Paulo vai dizer assim: serdes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? E aí vai andai em amor, como também Cristo vos amou. Eita glória! É coisa boa, irmãos, a palavra de Deus. Eu vou perguntar se o Marquinho pode louvar a Deus, e se ele puder, a Isabel tenta dar um jeito ali naquele som, que hoje esse som está meio difícil. Desliga a live aí, que Deus abençoe os ouvintes, aqueles que nos assistem, Deus abençoe poderosamente.